Olá, muito boa tarde. No momento em que o ano dá os primeiros passos, queremos olhar os desafios dos próximos meses pelo prisma da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Está connosco o irmão Bernardino Frutuoso, diretor da revista missionária Alemar, com quem vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa. Santarém tem um novo diácono. Bruno Filipe escutou do seu bispo que a ordenação não é um prémio. Caríssimos padres, diáconos, irmãs religiosas, seminaristas, irmãos e irmãs em Cristo, caríssimo candidato Bruno Filipe, aqui nos reunimos nestas circunstâncias especiais, mas de coração aberto à graça de Deus, para celebrarmos os santos mistérios e evocarmos o Espírito Santo para esta ordenação de diácono. Foi pela manhã e nas limitações das normas de segurança que a Diocese de Santarém acolhia um novo diácono. Bruno Filipe deu um passo significativo na entrega a uma vocação sacerdotal. O diaconado abre-lhe agora uma missão na Igreja marcada pelo serviço e uma configuração de vida que não se pode ficar pelos sinais externos. Bruno Filipe, desejamos que te sintas bem e feliz como diácono na vivência do amor de Cristo, o servo de Deus esperado, que veio não para ser servido, mas para servir. Assim, a ordenação não é um prémio, é o dom que te habilita para que sejas reconhecido e identificado com Cristo e com a sua Igreja no exercício do ministério. Porém, a identificação não é garantida pelo uso de uma veste própria na liturgia. Pede mais e muito mais. Tem de acontecer por dentro, no encontro, na escuta da palavra e oração, na identificação no zelo apostólico, com a compaixão pela humanidade. E para o bispo de Santarém, a humanidade precisa cada vez mais de exemplos de uma vida nova perante a diversidade de comportamentos sociais negativos que Dom José Traquina fez questão de elencar. Um estilo é a fruição do dia-a-dia, promoção da beleza do corpo humano, busca do maior prazer em tudo, competição por lugares de melhores rendimentos, para mais poder gastar, enfim, um certo sonho de vida paradisíaca. Existem meios de comunicação social que tornam pública a exposição desse estilo de vida. O outro estilo é a afirmação do poder pessoal, o poder das ideias, a exploração de pessoas, o uso de armas, violência, ações criminosas, enfim, um estilo que tem também meios de comunicação social que o tornam público. A Igreja tem a missão de propor um caminho diferente e grande parte desse itinerário dá corpo ao projeto pastoral da Diocese até 2025. Acolher, escutar, cuidar, anunciar, perdoar e celebrar são verbos que exprimem a nossa missão como Igreja Diocesana no projeto pastoral até 2025. Conscientes da nossa fragilidade, é necessária a firmeza da nossa identidade como seguidores de Cristo e propormos a alegria do encontro com Ele e a redescoberta do valor da comunidade como espaço de experiência de fraternidade, no interesse e cuidado de uns pelos outros, ainda mais neste tempo especial de pandemia. Prometes a mim e aos meus... Mas a Diocese de Santarém ficou este sábado mais reforçada para concretizar o seu plano pastoral. A ordenação diaconal do Bruno Filipe veio trazer sangue novo a um dinamismo que se quer sempre renovado. Assim pensa o bispo da Diocese. A ordenação do diácono Bruno Filipe é para a Diocese de Santarém
uma graça de Deus e temos necessidade também destes sinais que Deus nos oferece, mas obviamente resulta também da generosidade de uma experiência de fé que acontece num contexto de família, de comunidade e também comunidade paroquial, mas também da diocese, obviamente, e por isso nos alegra que isso aconteça. Não é fruto apenas deste dia, é de uma vida inteira dele e da comunidade cristã. Bruno andou pela universidade, era músico, mas criou espaço interior para questionar a possibilidade de uma vida diferente. Isto começou muito através de um desejo de querer mais do Senhor e nesta procura de querer servir mais a Deus e tudo, fizeram-me uma pergunta: então, mas já pensaste em ser padre? Por que não? E foi procurar as respostas a esta pergunta que me fizeram, ano após ano, já lá vão 8 anos após esta pergunta, mas é um caminho assim de procura, de descoberta, mas esta dinâmica de procura e descoberta é um caminho de beleza. É a experiência que eu fazia há 8 anos atrás e continuo a fazer hoje. E então hoje, especificamente, no modo especial, esta beleza de Deus a acontecer na minha vida. Agora está para servir a Igreja, onde esta lhe pedir, no entanto não esconde as dimensões da pastoral que lhe são mais próximas. Foi a pastoral juvenil daqui da Diocese de Santarém que me envolveu, que me acolheu na Igreja novamente. Então é uma área porque eu tenho muito carinho esta questão da pastoral juvenil. Neste sentido, também fui descobrindo ao longo do trabalho pastoral, nos últimos 3 anos, a relação com os escuteiros. Também perceber nos escuteiros Deus a agir. Deus também chega aos escuteiros, também é para os escuteiros. É uma área que eu gosto bastante. A área de coros e isso tudo parece que é assim uma coisa muito diferente daquilo que eu fazia. Uma celebração mais reduzida, mas uma diocese em festa, que acolhe agora um novo membro entre os que fizeram a opção pela vida consagrada. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Um livro que nos abre o tempo de Jesus e nos permite conhecer o mundo e as instituições judaicas, resulta da investigação do padre João Lourenço. O franciscano João Lourenço fez da investigação bíblica o seu percurso de vida e o centro do seu trabalho. Este professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa sempre teve a preocupação de tornar o mundo da Bíblia mais acessível e este livro é disso um exemplo. Quando a gente pega nos Evangelhos, a gente percebe que sem um conhecimento mínimo e, idealmente, com um conhecimento aprofundado do contexto de Jesus, do seu povo judeu, da linguagem, da teologia veterotestamentária, da geografia, do contexto político, tudo isso torna decisivo para perceber porque é que Jesus diz o que diz, porque é que Jesus faz o que faz em muitas das circunstâncias. Portanto, o conhecimento do contexto é essencial para o texto que é Jesus. Recentemente apresentado ao público, foi a antiga reitora da Universidade Católica Portuguesa a sintetizar uma obra que, afinal, a deixa com vontade de uma outra. Sobre a mulher judaica, o seu papel na história e no dia-a-dia da construção da identidade do povo a que pertence. Sei que na cultura judaica, Tora simboliza a luz. Sei que a festa da luz se celebra perto do Natal. Mas a curiosidade que o livro do professor João Lourenço em mim despertou leva-me a querer mais, porque Deus, ao escolher um tempo e um lugar para Jesus, começou por escolher uma mulher, Maria. O livro resulta de uma tendência na investigação bíblica das últimas décadas que tem verificado a insuficiência das teorias descontextualizadas da realidade histórica. Podemos dizer, ou posso dizer, que este livro poderá ser um contributo para isso. Não porque tenha obedecido a nenhum preconceito acerca da questão, mas porque se enquadra exatamente neste esforço de melhorar o conhecimento da época, do mundo e do ambiente de Jesus para melhor compreender não apenas o personagem Jesus, mas também a abrangência da sua mensagem. Um livro que vem responder a uma procura grande que se registava junto da editora da Universidade Católica. É para nós um momento muito especial
pelo que vimos também a importância que este livro tem para crentes e para não crentes. É o momento em que Jesus viveu, é o mundo em que Jesus viveu e ajuda-nos certamente a todos a entender melhor o cristianismo, o nosso percurso católico e cristão. O Tempo de Jesus, o Mundo e as Instituições Judaicas, da autoria de João Duarte Lourenço, é uma publicação da Universidade Católica Editora. Basta aceder à agência.eclesia.pt para acompanhar estes e outros temas da atualidade. Agora, um olhar sobre a missão. Está connosco o irmão Bernardino Frutuoso, é missionário comuniano e diretor da revista missionária Alemar. Boa tarde, obrigado por estar aqui connosco na Agência Eclésia, no nosso programa. Começamos este novo ano de 2021, que é um ano que se abre a todos cheio de esperança, mas também sem esquecer o ano que termina. E no que toca à presença dos missionários no mundo, ele foi marcado por... Foi um ano pesado, houve cerca de 20 missionários assassinados que pagaram com a vida o preço também da sua missão, do seu estar junto das populações. A revista Alemar, da qual é diretor, tem sempre uma particular atenção a estas zonas do globo, onde a evangelização, por vezes, não é tão fácil como aqui, neste país que habitamos. Exatamente, Henrique. Nós, ao longo do ano, todos os meses, é uma revista mensal, a nossa revista Alemar, apresentamos essas realidades sociais, culturais e eclesiais dos países do sul do mundo, chamemos-lhes assim, onde ainda é necessária a presença de missionários para levar a boa notícia de Jesus. E como dizia, ao longo do ano passado, 2020, 20 missionários deram a vida, leigos, religiosos, religiosas, sacerdotes, que deram a vida por precisamente testemunhar Jesus, testemunhar o Evangelho. A maioria deles no continente americano, mas também na África, na Ásia e até 2 na Europa. Foram 2 sacerdotes que foram assassinados. Além de muita gente que foi assaltada, que foi agredida, que foi perseguida, que são muitos mais que estes 20 que deram a vida por Jesus. A revista Alemar é assim há mais de 60 anos, não é? Exatamente, há 64. Há 64 anos, um autêntico observatório e algo que toma o pulso à missão, como referia, nestes países mais do sul do planeta. Muitos deles onde os missionários combonianos estão presentes e atuantes. Sim, nós os combonianos nascemos sobretudo para a África. O nosso fundador, São Daniel Comboni, quando começou o Instituto dos Missionários Combonianos, pensou para a África, mas depois, com os anos, fomos para a América e agora também na Ásia, precisamente junto dos povos mais necessitados, dos mais pobres, dos mais abandonados, como queria o nosso fundador. E aí estamos mais de 2.000 missionários e missionárias a testemunhar Jesus junto dessas pessoas, dessas populações que realmente são as periferias existenciais mais radicais que existem no planeta. É junto desses mais pobres, dos mais frágeis, dos mais vulneráveis que os missionários estão e que partilham com essas pessoas a vida e a fé que têm em Jesus. Esta tensão, esta violência que tantas vezes se abate sobre estes missionários, que lhes custa a própria vida, é muito por esta opção de estar junto dos mais desprotegidos, por vezes terem que assumir vozes incómodas em países onde as liberdades, os direitos, as garantias não estão tão asseguradas. É, digamos, uma missão arriscada esta do anunciador do Evangelho em alguns recantos do mundo. Sim. Em alguns países estão os missionários ao lado destas pessoas que são mais marginalizadas, que caminham com eles e que os ajudam também a ter voz e a que seja defendida a sua dignidade como pessoas.
muitas vezes tem essas consequências, não é? Acompanhar os pobres são eles quase sempre as vítimas dos sistemas políticos, dos sistemas religiosos mais fanáticos, e então também os missionários que estão com essas pessoas e que não os abandonam, logicamente partilham esse destino, essa infelicidade também eles, ou felicidade no sentido cristão, se quisermos, de entregar a vida por Jesus e pela missão. Com aquela certeza, como dizia Tertuliano no início do cristianismo, que o sangue dos mártires também é semente de cristãos, de novos cristãos. E o missionário está convencido disso, já também o nosso fundador dizia o mesmo, nós somos também aquela semente que depois vai produzir muitos frutos, como dizia Jesus no Evangelho. De alguma forma, e antes dela ser apresentada, os missionários já põem em prática o conteúdo da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, primeiro dia deste ano, em que o Papa sublinhava a cultura do cuidado como percurso para a paz. Na realidade, concretizar no dia-a-dia esta cultura do cuidado é muito o perfil do missionário. Exatamente. A vida cotidiana de todos os missionários e missionárias já é esta preocupação com os últimos, com os mais frágeis da sociedade, procurando cuidá-los, não é? Essa cultura do cuidado que é presente no Evangelho de Jesus e que é presente desde do primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, de cuidar a criação, como nós sabemos, é também um cuidar do irmão, não é? Como Caim tinha que cuidar de Abel, e assim foi ao longo da história da Igreja. Jesus também, o rosto do Pai, cheio de ternura, cheio de misericórdia, veio para cuidar dos mais pobres, como ele dizia lá na sinagoga de Nazaré, veio para anunciar o reino àqueles que mais necessitam, aos mais pobres, aos mais abandonados. E a Igreja fez o mesmo. Logo, a primeira comunidade primitiva se pôs a servir aqueles que necessitavam mais. Naquele caso eram os órfãos e as viúvas no povo de Israel, que eram considerados os mais pobres, os mais necessitados de apoio, e a Igreja esteve sempre ao seu lado. E ao longo da história da Igreja, os missionários sempre assumiram a causa dos mais pobres, dos mais abandonados, e estiveram ao seu lado, procurando precisamente cuidá-los, não é? Cuidá-los em todo o sentido, defendendo a sua dignidade, defendendo que o bem comum seja realmente uma realidade, fazendo com que exista solidariedade com estes povos mais necessitados, defendendo o meio ambiente onde eles vivem, como foi, por exemplo, e é continuamente, os missionários que vivem na Amazónia ou que vivem em outras zonas onde também o planeta está a ser ameaçado. Então, o missionário realmente podemos dizer que é um cuidador também, um cuidador daqueles que mais necessitam do amor e da misericórdia de Deus. Este cuidado que o missionário evidencia em relação àquelas comunidades que lhe estão confiadas é um cuidado que conjuga... É uma questão de coerência com o anúncio da Boa Nova do Evangelho, mas também o missionário não anuncia um Evangelho que não vá ao encontro de pessoas protegidas na sua dignidade e com acesso ao desenvolvimento. É preciso conjugar estas várias dimensões, não é? Não basta anunciar Deus a gente que depois não tem o essencial para viver. Exatamente. A evangelização é integral, inclui o anúncio explícito de Jesus, a celebração dos sacramentos, quando já são possíveis, a constituição das comunidades cristãs e também a promoção humana integral. Por exemplo, nós outros no nosso instituto temos sacerdotes e irmãos, enquanto os sacerdotes se dedicam, e irmãs, na família comuniana e leigos, mas enquanto os irmãos se dedicam mais à parte da promoção humana, os sacerdotes mais à parte dos sacramentos e da proclamação da palavra de Deus. Mas é um trabalho feito em conjunto, em sintonia, em harmonia, porque o que se pretende é testemunhar a Jesus. E Jesus quer a salvação da pessoa integral, não é? Que a pessoa tenha vida e tenha vida em abundância. E para ter vida em abundância, todos esses aspectos da pessoa devem ser considerados. É evidente que
anunciar, como diziam antigamente, o Evangelho a estômagos vazios é muito difícil, falando de um Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia, e que essas pessoas não têm realmente nada para comer no dia-a-dia, por exemplo. Mesmo a terminar, a sua missão é cá, é reunindo testemunhos que chegam de diferentes pontos do mundo. Nesta revista já estão com uma tradição tão forte que é a Alemar, e assim dar mais expressão também e dar a conhecer o trabalho que é feito em zonas tão díspares. É essa a sua missão neste momento? Sim, depois de ter estado mais de 20 anos na América Latina, concretamente no Peru e na Colômbia, estou aqui há 6 anos, para 7, como diretor da revista Alemar, e procuramos realmente com esta revista, com esta publicação, dar vez e voz àqueles que não têm voz. É o que procuramos. E fazemos-lo, sobretudo, através dos mesmos missionários e missionárias que vivem no terreno e que, em primeira pessoa, nos transmitem aquilo que estão vivendo, o testemunho que estão dando, as riquezas, as alegrias, as tristezas e as dificuldades dos povos com os quais estão a caminhar. E cada manchete, cada título de cada número da Alemar acaba por estar muito em coincidência com esta mensagem do Papa e esta cultura do cuidado. Exatamente, sim. Nós procuramos que também, através da comunicação social, daquilo que temos, seja da revista, seja das redes sociais, fomentar essa cultura do cuidado, de maneira que a cultura da indiferença, do desprezo, do abandono, da indiferença que tanto fala o Papa, seja de alguma maneira atenuado e a cultura do encontro possa ser cada vez mais presente entre nós, na humanidade. Muito bem, irmão Bernardino Frutuoso, muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós, e continuamos também atentos aos números que vão saindo da Alemar e o trabalho desenvolvido pelos missionários combonianos. Muito bem, muito obrigado. Antes do fim, lembrar que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Ela passa na Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.